Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Vida Eterna e Predestinação, uma interrogação. As igrejas do sistema religioso dizem que o homem, para alcançar a vida eterna, tem que fazer obras. Já os pregadores da graça de Deus sabem que não é por obras, que é pela fé. Porém, está acontecendo entre os pregadores da graça uma divisão. Uns dizem que somos predestinados por Deus para a salvação e outros dizem que não há predestinação. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou mostrar os dois pontos de vista apresentados pela graça de Deus e vamos concluir quem está com a razão. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e dê o seu like para receber as próximas notificações. Continuando, vou começar mostrando para você tanto o lado do sistema religioso quanto da graça, que na graça de Deus não há espaço para divisão. Quero dizer para você que há predestinação sim, mas creio que logo eles entenderão toda a verdade, porque se eles estão em graça, o Espírito Santo revelará para eles. Muitos se baseiam em Romanos 5, versículos 19, 20 e 21. Vamos ler para entender esses versículos. Em Romanos 5,17 diz: Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Versículo 20. Sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por meio de Cristo nosso Senhor. Vemos então, meu amigo, que no versículo 18, que por um ato de justiça veio a graça a todos os homens, para a justificação e vida. No versículo 19 diz que pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Observe que aqui não diz obediência de todos, ele diz muitos. E diz no versículo 21 que a graça pela justiça veio para reinar para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então percebemos que alguém da graça se confundiu na interpretação quanto a dizer que não há predestinação, porque esses muitos que se refere no versículo de Romanos que acabei de ler são pessoas predestinadas por Deus. Por isso Paulo não diz que são todos, pois nem todos serão salvos. E quanto a eles se aperfeiçoarem, como diz em Romanos 6, 22, eu concordo, pois temos que crescer na graça todos os dias. Se o homem pudesse decidir se ele seria salvo ou não, estaria pondo a soberania de Deus em dúvida. Por isso Deus predestinou o homem, uns para a perfeição da fé e salvação e outros para a perdição. Sendo assim, Deus tem o comando de tudo. É Deus que escolhe quem será salvo ou não. Não é o homem que escolhe. Pois o homem não escolhe a graça. É a graça que vem até ele. Veja o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Diz o seguinte: Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme
o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então veja, ninguém pode mudar o que Deus preparou para cada pessoa, mas as igrejas do sistema religioso querem traçar um novo destino para as pessoas sem a direção de Deus. E isso eles não vão conseguir nunca. Eles tentam anular a predestinação falada por Paulo, querendo dizer que Paulo é mentiroso. Veja o que diz em Jeremias 1,5. Diz o seguinte: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1,6. Então disse: Eis que não sei falar, porque sou menino. Isso confirma que somos predestinados pelo conselho da vontade de Deus. O que Deus determinar vai acontecer ao homem, ele querendo ou não. Versículo 7. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Perceba então que quando Deus escolhe uma pessoa, ele não desampara esta pessoa. Podemos até nos ver fraco, mas Deus nos vê forte. Veja o que diz o versículo 8. Não tema diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então veja, meu amigo, nós que fomos predestinados temos a certeza que Deus está em nós. Dá para você entender isso? Se a pessoa não tem certeza disso, é porque ela não é uma pessoa predestinada para a salvação. Veja então que você tem que ter a certeza da salvação, a certeza que Deus está com você. Versículo 10 diz o seguinte: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Saiba então que Deus é amor, mas também Ele mostra a sua ira quando Ele quer, e ninguém pode resistir à sua decisão, pois é Ele quem decide quem será salvo ou não. Confira o que está escrito em Romanos 9, versículo 19. Paulo diz o seguinte: Dir-me-ás, então, por que se queixas ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro vaso para uso desonroso? Perceba então que Jesus diz que muitos não irão entender o Evangelho de Cristo, para que não venham a se converter e para que não haja perdão para eles. Veja então que isso prova que Deus já sabe quem será salvo ou não. E isso não depende da vontade do homem, só depende de Deus. Sendo assim, o homem é escolhido por Deus, ele é predestinado. Então me responda, Deus predestinou o homem ou não? Porque no versículo 21 diz que predestinou. Saiba, meu amigo, que Deus faz como Ele quer, não é como o homem quer. O sistema religioso diz que vai converter toda a humanidade, mas sabemos que não é bem assim. Pois se for assim, onde fica a soberania de Deus? Temos que entender que só se converterão aqueles que já foram predestinados por Deus e que aqueles vasos que foram preparados para a perdição terão que cumprir o seu destino. Pois foi Deus que fez assim. Assim será até o fim. Veja o que diz em Provérbios 16, versículo 4. Diz o seguinte:
O Senhor fez tudo para um fim. Sim, até o ímpio para o dia mau. Agora me diga, Deus tem ou não tem poder e autoridade sobre todo homem? O que você me diz sobre isso? Ele fez ou não um para o bem e outro para o mal? Tire as suas próprias conclusões, mas eu já tenho a minha. Eu sei que todos nós somos predestinados por Deus desde antes de nascer. Veja o que diz em Marcos 4, versículo 11. Diz o seguinte: E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todos se lhes diz por parábolas. Versículo 12. Para que vendo, veja e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Temos que saber que quem tem a natureza humana, a natureza de Caim, a natureza carnal, não se converterá nunca, pois é filho da perdição. É o que está escrito. Se você está me ouvindo e está entendendo tudo que estou falando sobre a graça de Deus, é porque você é predestinado para a salvação. Pois quem não é, nunca entenderá. Fique feliz com isso, meu amigo. Veja o que diz em Eclesiastes 7, versículo 13. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Portanto, ninguém vai consertar aquilo que Deus fez torto, ou seja, que foi feito para a perdição. E ninguém vai desviar aquele que Deus fez para a salvação. Se você é de Deus, mesmo que você esteja num caminho errado, saiba que no tempo certo, no tempo de Deus, Ele fará você se tocar e você entenderá o seu propósito. E Ele trará você para a graça de Deus, pois você é uma pessoa predestinada. E nada tirará você de Cristo. Saiba que é o Espírito regenerador de Cristo que faz todas as coisas. E você foi selado pelo Espírito Santo. Agora saiba de uma coisa, não adianta evangelizar o ímpio, batizar nas águas, fazer campanhas, ir para o monte, jejuar, que nada disso poderá salvá-lo, pois Deus já tomou a sua decisão desde o princípio. Isso é o que está escrito. Sendo assim, todo o trabalho do sistema religioso é em vão. Confira o que diz em Salmos 58, 3. Diz o seguinte: Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. E é assim que acontece. Quando alguém prega a verdade da graça, eles ignoram e não querem ouvir. Confira o que diz Paulo em Romanos 9, 27, que diz o seguinte: Também Isaías exclama acerca de Israel: Ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aqui dá para você perceber o que Isaías disse, que só os remanescentes serão salvos, e é só pela graça. Em Tito 2, versículo 11 diz o seguinte: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Nenhum dos que Deus escolheu, saiba que nenhum deles se perderá. Aqui o apóstolo se refere a todos os homens que foram predestinados. Veja o que diz em João 17, versículo 12. Diz o seguinte: Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus falava de Judas, que foi o único que se perdeu, dos que foram dados a ele, porque ele nasceu predestinado para a perdição. Então, o mesmo acontece com você. Mesmo se você se desviar do caminho, Deus irá buscar você onde você estiver, porque você foi predestinado para a salvação.
Deus não abandona um filho. Ele tira você do calabouço, da prostituição, do álcool e de qualquer poço que você estiver, quando você é predestinado para a salvação, porque você é dele. Creia nisso, meu irmão. Agora confira o que diz também em Lucas 15, versículo 4, que diz o seguinte: Qual de vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? Você entendeu? Deus não desiste de um filho nunca. Ele o busca onde estiver. Agora veja o que está escrito em Isaías 54, 7. Ele diz o seguinte: Porque por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. O que acontece com muitas pessoas é que eles estão com problemas na vida. Isso vem para a sua disciplina, porque Deus corrige a quem ama. Saiba que Deus tem um plano na vida de cada escolhido. Creio que você entendeu. Agora confira também o que diz Paulo em Gálatas 1, versículo 13. Ele diz o seguinte: Pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Creia então, meu amigo, que quem escolhe e separa a pessoa para a graça de Deus é o próprio Deus, não é escolha do homem. Paulo é um exemplo da predestinação, assim como todos os que hoje estão ouvindo e entendendo a graça de Deus. Portanto, você pode estar como Paulo estava, mas se você entendeu a graça de Deus, é porque você foi predestinado por Deus para a salvação. Vou parando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.